Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. Sentei-me em um canto da sala do trono, observando o faraó e seus conselheiros em uma discussão acalorada. O ambiente estava repleto de opressão, e a atmosfera pesada me fazia sentir um nó no estômago. Eu era Moisés, um hebreu criado no palácio, mas, apesar do luxo ao meu redor, a realidade do meu povo era uma ferida aberta em meu coração. O faraó, com seu olhar de aço e voz autoritária, parecia mais preocupado com o poder que com a vida de seu povo. Os hebreus estão se multiplicando como coelhos, exclamou um dos conselheiros, um homem de rosto severo. Se não tomarmos medidas, em breve eles se tornarão uma ameaça ao nosso reino. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Eu conhecia a história do meu povo, sempre perseguido e maltratado. A opressão que enfrentavam parecia interminável. Quando a reunião se intensificou, o faraó se levantou, impondo silêncio com um gesto de sua mão. Precisamos agir antes que seja tarde demais, disse ele com firmeza. Por isso, decreto que todos os meninos hebreus que nascerem a partir de agora devem ser mortos ao nascer. Um frio percorreu minha espinha. A ordem cruel reverberou em minha mente, e eu não consegui evitar o pensamento de que um dia, talvez, eu mesmo pudesse ser um desses meninos. Aquela era uma declaração de guerra contra minha própria raça, contra minha identidade. O povo hebreu não era uma ameaça, eles eram trabalhadores, lutadores, sobreviventes. Assim que a reunião terminou, deixei o palácio, o peso de um mundo injusto sobre meus ombros. Caminhei pelas ruas do Egito, onde a poeira subia com os passos apressados dos hebreus que trabalhavam arduamente. Eles eram como sombras, sempre com medo, sempre alertas. Eu me perguntava se algum dia teriam a liberdade que mereciam. No lar de Amram e Joquebede, a vida se desenrolava em um ritmo diferente. Ouvia as vozes suaves de uma mãe e pai, entrelaçadas com risos e choros. Quando entrei na pequena casa, o ambiente era acolhedor, embora marcado pela ansiedade. Joquebede, com seu semblante cansado, olhou para mim com um misto de esperança e desespero. Você veio nos ajudar, Moisés? Ela perguntou, sua voz trêmula. Farei o que puder, respondi, meu coração apertando ao perceber o medo em seus olhos. O faraó, ele decretou que todos os meninos hebreus devem ser mortos ao nascer. As lágrimas brotaram nos olhos de Joquebede, enquanto Amram fechava os punhos, seu rosto contorcido de raiva e impotência. Não podemos permitir que isso aconteça. Ele é nosso filho, ele é a nossa esperança. Um choro ecoou na casa e, em um instante, a vida entrou em foco. O pequeno Moisés, recém-nascido, estava nos braços de sua mãe. Seu rosto era uma mistura de inocência e fragilidade, e naquele momento, percebi que ele representava não apenas uma criança, mas a esperança de um povo oprimido. Precisamos escondê-lo, sugeri, meu coração pulsando com a urgência da situação. Por 3 meses, se conseguirmos. Os dias passaram, e o pequeno Moisés se tornou o centro de nossas preocupações. Cada choro, cada movimento, era um risco. Eu me tornará um guardião, vigiando a casa, escutando os passos dos soldados egípcios que patrulhavam as ruas. A tensão era palpável, e a cada dia que passava, a angústia aumentava. Certa manhã, quando o sol começou a surgir no horizonte, percebi que o tempo estava se esgotando. Moisés não poderia ficar escondido para sempre. Sentia que a vida dele dependia de uma decisão difícil. Encontrei Joquebede na sala, seu olhar fixo na criança. Precisamos pensar em algo, disse ela, a voz embargada.
Eu não posso mais escondê-lo. O risco é grande demais. Mas o que faremos? Perguntei, angustiado. Deixá-lo à mercê do faraó é um destino ainda pior. Joquebede respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão monumental. Eu vou colocá-lo em um cesto de junco e deixá-lo flutuar no Nilo. É a única chance de salvação que temos. Minhas mãos tremiam ao ouvir suas palavras. A ideia de deixar aquela criança, meu próprio sangue, à deriva em um rio imenso me consumia de dor. E se ele se afogar? E se for encontrado por soldados? Ou se for encontrado por alguém que possa amá-lo? Ela me interrompeu, a determinação em seus olhos contradizendo a dor em sua voz. Eu confiarei a Deus a proteção dele. Aquela noite foi marcada por um silêncio pesado. Joquebede preparou o cesto com delicadeza, envolvendo o pequeno Moisés em um manto suave. Quando a manhã chegou, ela olhou com ternura e tristeza, e eu sabia que aquele seria um momento de despedida. Ele é a nossa esperança, murmurei, segurando a mão de Joquebede. Ele não deve ser esquecido. Com lágrimas nos olhos, colocamos o cesto na beira do Nilo. O rio, que havia sido testemunha de tantos eventos, agora se tornava o guardião de um futuro incerto. Joquebede afastou-se lentamente, e eu a segui, observando enquanto o cesto flutuava suavemente, levando nosso filho e nossa esperança para longe. Que Deus proteja você, meu pequeno Moisés, sussurrei, sentindo um aperto no coração. Enquanto observávamos, uma figura se aproximou da margem do rio. Era a filha do faraó, com um olhar curioso e inocente. Ela se aproximou da água, e meu coração disparou. O destino do nosso filho estava nas mãos dela. Olha, pai, ela exclamou, apontando para o cesto. O que é aquilo? A tensão era palpável. A cena se desenrolava como um pesadelo, mas, ao mesmo tempo, uma esperança brilhava em meio à escuridão. A filha do faraó, com suas mãos delicadas, retirou o cesto da água, e eu segurei a respiração, esperando que ela reconhecesse a preciosidade que ali estava. É um menino hebreu, exclamou ela, e meu coração disparou. Vou adotá-lo como meu filho. A realidade se impôs em minha mente. O pequeno Moisés, retirado das águas, teria uma nova vida. Mas a que custo? Enquanto a filha do faraó o envolvia em seus braços, eu sabia que aquela era apenas a primeira de muitas provações. Meu coração se enchia de um misto de desespero e esperança. A chama da luta pela liberdade ainda estava acesa, e eu me perguntava se um dia veríamos nosso povo livre da opressão. Eu sempre soube que havia algo diferente em mim. Enquanto os outros meninos brincavam na corte do faraó, eu me via perdido em pensamentos, observando as sombras que se projetavam na areia quente do palácio. Eu tinha tudo que alguém poderia desejar e uma educação privilegiada, vestes finas e o respeito dos nobres egípcios. Mas, em meu coração, havia um vazio, um eco que ressoava a cada injustiça que eu testemunhava. A vida de luxo não conseguia apagar o grito silencioso do meu povo, dos hebreus que trabalhavam sob o sol escaldante, cujos rostos eram marcados pela dor e pelo cansaço. Um dia, enquanto caminhava pelos jardins do palácio, vi um grupo de hebreus se esforçando para carregar pedras pesadas. O suor escorria por suas testas, e seus olhos estavam cheios de desespero. Eu parei, incapaz de desviar meu olhar. Por que eles têm que sofrer assim? Murmurei para mim mesmo. Um soldado egípcio se aproximou, gritando com um deles, um homem forte, mas visivelmente exausto. O egípcio o empurrou com força, fazendo-o cair na areia. Uma onda de indignação subiu em meu peito. Pare com isso, gritei, sem pensar. O soldado virou-se para mim, surpreso. Quem você pensa que é, jovem hebreu? Você não tem direitos aqui, respondeu ele, com desprezo. Eu sou parte deste povo, declarei, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo.
As palavras saíram sem aviso, como uma verdade que eu finalmente aceitava. O homem que estava sendo espancado olhou para mim, seu olhar cheio de esperança e confusão. Você realmente se importa? Ele perguntou, a voz tremendo. Sim, eu me importo, eu gritei, mas as palavras soaram vazias. O medo de ser descoberto, de perder tudo o que eu tinha, começou a tomar conta de mim. Eu não podia me expor assim, não era seguro. Eu me afastei, com o coração pesado, sentindo a culpa me consumir. Naquela noite, não consegui dormir. As vozes dos hebreus ecoavam em minha mente, e eu me vi novamente caminhando pelos jardins, observando as injustiças. O que eu estava fazendo? Estava apenas assistindo enquanto meu povo sofria. A raiva começou a crescer dentro de mim, uma tempestade que não podia mais ignorar. Eu precisava fazer algo. No dia seguinte, enquanto caminhava pela cidade, avistei um egípcio espancando um hebreu. A cena era brutal, e o homem caído no chão, recebendo socos e chutes. A fúria tomou conta de mim. Sem pensar, avancei. Pare, gritei, minha voz ecoando pela rua. Os dois se viraram para mim, o egípcio, surpreso, e o hebreu, com um olhar de esperança. Mas a raiva era mais forte que a razão. Em um acesso de fúria, avancei e empurrei o egípcio com toda a minha força. Ele caiu, mas não parou por aí. Eu me lancei sobre ele, as minhas mãos se transformando em armas, e em um momento de desespero e raiva, golpeei sua cabeça com um pedaço de pedra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não conseguia acreditar no que havia feito. O corpo do egípcio ficou imóvel, a areia ao redor manchada de sangue. O horror tomou conta de mim. O que eu havia feito? Eu olhei para o hebreu, que estava paralisado, os olhos arregalados. Fuja, eu gritei. Esconda-se. Com as mãos tremendo, arrastei o corpo para a areia e o escondi. Meu coração disparava. O que aconteceria agora? E se os soldados descobrissem? O medo me cercava como uma serpente, apertando-me até quase não conseguir respirar. Eu precisava sair dali. Naquela noite, a culpa me acompanhou. Dormi mal, atormentado pela imagem do egípcio caído. A dúvida e o remorso se misturavam em minha mente. Eu não era um assassino. Eu só queria ajudar. Mas a verdade era que eu tinha cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. No dia seguinte, ao caminhar pela cidade, percebi que a tensão estava no ar. As pessoas sussurravam entre si, e a atmosfera estava carregada de medo. Enquanto caminhava, encontrei dois hebreus brigando. A raiva ainda pulsava em mim, mas agora era acompanhada de uma culpa sufocante. Eu me aproximei, tentando intervir. Por favor, parem com isso, clamei. Um deles, um homem robusto, virou-se para mim, seu olhar cheio de desprezo. Você, que se acha melhor do que nós. Você vai nos matar também? Ele gritou, a indignação transbordando de suas palavras. A acusação me atingiu como uma flecha, e eu percebi que meu ato de defesa havia se transformado em uma marca de vergonha. Não, eu não sou assim, respondi, mas a dúvida em sua voz fazia meu coração afundar. Eu só quero ajudar. Ajude-nos. Depois do que você fez, ele replicou, a raiva em sua voz cortante, como uma lâmina. Você se tornou como os opressores. O que você realmente é, Moisés? A pergunta pairou no ar, pesando sobre mim. Quem eu era realmente? Eu era um hebreu, mas também era um filho do faraó, um homem dividido entre duas identidades. E agora, havia sangue em minhas mãos. Com o coração pesado, percebi que não havia mais lugar para mim no Egito. O que eu havia feito não poderia ser desfeito, e a raiva do meu povo era justificada. Eu não poderia ficar.
Com uma última olhada para a cidade que me viu crescer, eu me virei e comecei a correr, deixando tudo para trás. A vida de privilégios se desvanecia enquanto eu cruzava os portões da cidade, rumo a um futuro incerto. O deserto se estendia à minha frente, vasto e solitário. O calor do sol queimava a minha pele, mas a dor interior era muito maior. Eu não sabia para onde estava indo, mas sentia que precisava me afastar. A culpa e a vergonha eram companheiras pesadas que eu não podia suportar. Enquanto caminhava, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu me sentia perdido, um homem sem lar. O que seria de mim agora? Eu havia perdido tudo, e minha posição, meu povo e, mais importante, a minha identidade. O eco da minha raiva se transformou em um lamento silencioso, enquanto eu seguia em frente, sem saber o que o futuro reservava. A brisa suave de Midian me envolvia enquanto eu olhava para as ovelhas pastando tranquilamente. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons laranja e rosa, um espetáculo que eu havia aprendido a apreciar após meses de vida simples como pastor. No entanto, por mais que tentasse me concentrar na beleza ao meu redor, a sombra do meu passado não me deixava em paz. Certa vez, durante um desses momentos de tranquilidade, enquanto observava as ovelhas, fui interrompido por Zípora, minha esposa. Ela se aproximou com um sorriso, mas havia uma preocupação em seus olhos que não passava despercebida. Moisés, você parece distante novamente. O que está se passando em sua mente? Suspirei, as palavras parecendo pesadas como pedras em minha garganta. É difícil, Zípora. Às vezes, sinto que a vida que levo aqui não é o suficiente. Eu deveria estar fazendo algo mais, algo maior. Eu sabia que não deveria me queixar, mas a saudade do meu povo, dos hebreus, e a opressão que eles enfrentavam me consumia. Zípora se sentou ao meu lado, sua presença era reconfortante. Você é um homem bom, Moisés. Cuida de nossas ovelhas, cuida de mim e de Gerson. Isso é importante. Não podemos mudar o mundo sozinhos. Mas e se eu puder? A ideia ecoava em minha mente, mas a dúvida logo a sufocava. E se eu tiver um propósito maior a cumprir? O povo hebreu, eles estão sofrendo, e eu sou um deles. Sinto que estou fugindo da minha verdadeira identidade. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de compreensão. Você não está fugindo, Moisés. Você está lutando. E a luta não precisa ser sempre em grande escala. Às vezes, mudar uma vida de cada vez já é um grande feito. Você não entende. Eu vejo as espadas sobre suas cabeças, o sofrimento em seus olhos. E aqui estou eu, vivendo em paz, enquanto eles estão nas correntes da escravidão. Minha voz tremia de frustração. Zípora segurou minha mão. Não se culpe, meu amor. Você fez o que pôde até agora. E se houver um caminho para você ajudar, eu estarei ao seu lado. Aquelas palavras trouxeram um pouco de alívio, mas a inquietação dentro de mim não desaparecia. O dia seguinte chegou, e fui pastorear as ovelhas novamente. Enquanto caminhava, meu pensamento vagava entre as lembranças de minha infância na corte do faraó e o desespero dos hebreus que eu deixará para trás. Como podia ser assim? Eu tinha um lugar, uma família, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que ansiava por algo que ainda não compreendia totalmente. Foi nesse dia que algo extraordinário aconteceu. Enquanto guiava minhas ovelhas pelo Monte Horeb, uma visão chamou minha atenção. Era uma sarça ardente, mas o que me deixou perplexo foi que a planta não se consumia pelas chamas. Aproximando-me, o calor parecia emanar daquela luz intensa, mas eu não sentia medo. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo chamado. Moisés! A voz era clara e profunda, reverberando em cada fibra do meu ser. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu parei,
meu coração disparando. Quem está falando? É você, Senhor? A voz era divina, mas a insegurança me dominava. Por que eu? O que eu tinha feito para merecer essa visita? Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito e seu clamor chegou até mim. Eu te escolhi para libertá-los. Aquelas palavras ecoavam em minha mente. Um chamado, uma missão, mas eu me sentia tão inadequado. Eu sou apenas um pastor. Não sou digno de tal tarefa. Como posso ir até o faraó e falar em nome do Senhor? Ele não me reconhecerá. Você não irá sozinho. Eu estarei com você. Diga ao povo que eu sou quem sou. Eles precisarão saber que eu os enviei. A ideia de retornar ao Egito, de confrontar o lugar que eu havia chamado de lar, mas que agora representava tudo o que eu mais temia, me paralisava. Mas, Senhor, o que direi? E se não me acreditarem? E se o faraó endurecer seu coração? Você levará sinais. O que está em sua mão? A voz era firme, mas ao mesmo tempo, havia uma suavidade que me encorajava. Olhei para o cajado que segurava, um simples pedaço de madeira que havia me acompanhado em minha jornada. É um cajado, respondi, um pouco confuso. Jogue-o no chão. Segui a instrução e, ao fazer isso, o cajado se transformou em uma serpente. Recuei, assustado. Pegue-a pela cauda. Hesitei, mas a voz estava cheia de autoridade. Fiz o que me foi ordenado, e a serpente voltou a ser um cajado. Com isso, você mostrará ao povo e ao faraó que eu sou quem sou. E se eles ainda não acreditarem, mostre a água do rio Nilo, que se tornará sangue. Todo o meu ser estava em conflito. A responsabilidade de libertar meu povo parecia esmagadora. Mas, Senhor, eu sou um homem de palavras falhas. Nunca fui bom em falar. Como posso convencer alguém com minha voz trêmula? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Agora, vá, e eu estarei com sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Mas mesmo assim, eu hesitava. Por favor, Senhor, envia outra pessoa. A raiva do Senhor ardeu em minha frente, mas ele não me rejeitou. Está bem. Seu irmão Arão falará por você. Ele sairá ao seu encontro e ficará contente ao vê-lo. Você lhe dirá o que eu ordenei e ele será seu porta-voz. Senti um misto de alívio e ansiedade. Eu não estava sozinho nessa jornada, mas a ideia de enfrentar o faraó ainda me aterrorizava. E se ele não acreditar em mim? E se não acreditarem nas palavras que lhe direi? Eu sou o Deus que vê e ouve. Diga a eles que eu os enviei. E eu farei sinais e maravilhas. Agora, vá. A visão da sarça ardente começou a desaparecer lentamente, mas a presença de Deus ainda pairava ao meu redor, como um manto protetor. Quando a luz finalmente se apagou, eu estava sozinho novamente, mas não da mesma forma que antes. Algo dentro de mim havia mudado. Senti o peso da responsabilidade, mas também a chama da esperança. Enquanto descia o Monte Horebe e me dirigia de volta a Midian, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O chamado estava claro, e a jornada que me aguardava seria repleta de desafios, mas também de promessas. Eu tinha uma missão. E, assim como o fogo na sarça, eu estava prestes a ser consumido por um desejo ardente de libertar meu povo, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio sangue. A luz do sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto eu caminhava pelo deserto em direção a Midian. Meu coração estava pesado, não apenas pela longa jornada, mas pela imensidão do que estava prestes a fazer. O chamado de Deus ainda ecoava em minha mente,
e a visão da sarça ardente, que não se consumia, estava gravada em minha memória. Eu sou quem sou, ele dissera. Mas quem eu realmente era? Um hebreu, um príncipe egípcio, a dualidade da minha existência pesava sobre mim. Chegando à tenda que compartilhava com Zípora, minha esposa, um misto de conforto e preocupação me envolveu. Eu a amava profundamente, mas temia a dor que a minha decisão poderia causar. Ao entrar, encontrei-a sentada em um canto, amamentando nosso filho Gerson. O olhar dela se iluminou ao me ver, mas logo se transformou em preocupação ao notar minha expressão. Moisés, o que aconteceu? Você parece angustiado, disse ela, colocando o pequeno Gerson no colo. Zípora, eu recebi um chamado, comecei, hesitando. As palavras não pareciam suficientes para transmitir a gravidade da situação. Deus me falou, e eu preciso voltar ao Egito. Voltar? Mas você deixou tudo para trás, por que retornar agora? O que você pretende fazer? A inquietação em sua voz era palpável. Ele me escolheu para libertar nosso povo da escravidão, Zípora. Eu não posso ignorar isso. Eles estão sofrendo e precisam de alguém que os defenda. E o que você fará quando chegar lá? O faraó não permitirá que você os leve embora. Você é apenas um homem, Moisés. O que você pode fazer contra um rei? A frustração na sua voz se misturava à preocupação. Eu não sei. Mas Deus prometeu que estaria comigo. Ele me deu um cajado como sinal, e eu preciso tentar. Meus olhos se encontraram com os dela, e pude ver uma centelha de esperança misturada com medo. Se você acredita que esse é o caminho, então eu o apoiarei, mas tenha cuidado. O faraó não é alguém que se pode desafiar facilmente. Ela se levantou e, com um gesto suave, acariciou meu rosto. Se você falhar, o que acontecerá com você? Com nós? Com nosso filho? Eu não posso pensar nisso agora. Não posso deixar que o medo me paralise. O povo hebreu precisa de mim. Eu preciso deles. As palavras saíram com firmeza, mas a incerteza ainda pairava sobre mim. Naquela noite, enquanto o silêncio do deserto envolvia nossa tenda, eu não consegui dormir. A imagem dos hebreus sendo espancados e tratados como animais pelo exército egípcio não saía da minha mente. O que eu havia testemunhado na corte egípcia havia me marcado de maneiras que eu não conseguia explicar. Como eu poderia me calar diante de tanta injustiça? Com o amanhecer, fiz as malas e preparei-me para a jornada de volta ao Egito. Zípora, mesmo relutante, ajudou-me a armar tudo, e até mesmo Gerson, que ainda era tão pequeno, parecia sentir a gravidade do momento. Antes de partir, abracei minha família com força, sentindo que aquela poderia ser a última vez que os veria por um tempo. Volte para nós, Moisés. Você é forte, mas não é invencível. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus estará com você, Zípora disse, suas palavras ecoando em meu coração. A viagem de volta ao Egito foi repleta de reflexões. Cada passo que eu dava parecia mais pesado do que o anterior. O que aconteceria quando eu chegasse? Como os hebreus reagiriam ao ver o homem que abandonou sua vida de privilégios para se tornar um fugitivo? E o faraó? O temor que eu tinha dele era palpável, mas a determinação em meu coração queimava mais forte. Finalmente, ao cruzar os limites do Egito, meu peito se apertou com a lembrança de quem eu realmente era. Ali, diante de mim, se erguiam as pirâmides majestosas, testemunhas silenciosas de opressão e dor. Mas eu também sabia que eram testemunhas de grandeza e poder. Poder que eu, talvez, pudesse desafiar. Ao chegar à cidade, procurei por Arão, meu irmão. O reencontro foi cheio de emoção. Ele estava um pouco mais velho e cansado, mas os olhos dele brilhavam com a mesma determinação que eu conhecia bem.
Moisés! Você voltou, Arão exclamou, envolvendo-me em um abraço apertado. Eu não acreditava que você voltaria. Eu não podia ficar longe. Deus me chamou para libertar nosso povo, respondi, tentando manter a voz firme. Você realmente acredita que poderá convencer o faraó? Ele não se importa com nós, não se importa com os hebreus, Arão disse, sua voz carregada de ceticismo. Eu não sei o que acontecerá, mas precisamos tentar. O povo precisa saber que Deus se lembrou deles, que ele não os abandonou. Arão olhou para mim, seus olhos refletindo tanto esperança quanto dúvida. Vamos reunir os líderes hebreus. Precisamos que eles saibam que não estamos sozinhos nessa. Aquela reunião foi marcada por murmúrios e olhares desconfiados. Os líderes estavam céticos, e eu não os culpava. Muitos deles haviam sofrido muito e a esperança tinha se esvaído ao longo dos anos. Por que devemos acreditar em você, Moisés? Você se afastou de nós. Você teve uma vida de privilégios entre os egípcios, disse um dos anciãos, sua voz carregada de rancor. Eu sei que não sou digno de sua confiança, mas eu também sou hebreu. Eu vi o sofrimento do nosso povo. E Deus me enviou para que juntos possamos ser libertos, respondi, tentando transmitir minha sinceridade. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eu podia sentir a tensão no ar. Arão, ao meu lado, fez um gesto encorajador, mas eu sabia que a luta estava apenas começando. Se Deus realmente se lembrou de nós, então nos diga o que ele revelou a você. O que devemos fazer? Uma mulher se levantou, sua voz tremendo, mas firme. Deus prometeu que estaria conosco e que usaria sinais e maravilhas para nos libertar. Precisamos nos unir e ter fé. Não será fácil, mas precisamos acreditar que a liberdade está ao nosso alcance. As palavras ressoaram, e aos poucos, pude ver uma mudança nas expressões. A esperança estava começando a brotar, mesmo que timidamente. Se você realmente está disposto a nos liderar, então faremos o que for necessário. Mas lembre-se, Moisés, se falharmos, será sobre você e sobre nós, disse um dos líderes, sua voz agora mais suave. Eu entendo o peso disso. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Precisamos da força de cada um de vocês. Juntos, podemos enfrentar o faraó e buscar a liberdade que Deus prometeu. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. A determinação que antes vacilava agora estava firme. Eu sabia que o caminho seria difícil, mas a luz da esperança que começava a brilhar nos olhos dos hebreus me encorajava. A jornada estava apenas começando, e eu estava pronto para enfrentar as tempestades que viriam. Finalmente, eu tinha um propósito e um povo ao meu lado. O futuro ainda era incerto, mas a promessa de libertação pulsava em meu coração como um farol em meio à escuridão. A sala do trono do faraó era opressiva, a atmosfera carregada de um poder que se manifestava em cada objeto ostentoso, cada muralha decorada. Eu e Arão, de pé diante do faraó, sentíamos o peso de não apenas nossas vidas, mas de todo o nosso povo sobre nossos ombros. O olhar do faraó era como uma lâmina, afiada e implacável. Ele não era apenas um homem, era um símbolo de opressão, um tirano que havia sido ensinado a não mostrar fraqueza. Quem são vocês para desafiar a autoridade do faraó? Sua voz ecoou, cheia de desprezo. Eu respirei fundo, tentando reunir coragem. Sou Moisés, hebreu, e este é meu irmão Arão. Viemos em nome de nosso Deus, o Senhor dos Hebreus. Pedimos que você libere o nosso povo para que possamos adorar a Ele no deserto, eu disse, sentindo a tensão crescer à medida que as palavras saíam da minha boca. O faraó riu, um som cruel que reverberou nas paredes. Adorar? O que faz você pensar que eu me importo com as orações de escravos? Eles são minha propriedade, e nada mais. Arão, sempre mais ousado do que eu, não hesitou.
Nosso Deus está conosco. Ele enviou-nos para libertar os hebreus. Não se esqueça do que aconteceu com os deuses do Egito quando ele se manifestou. O faraó endureceu seu olhar. Então, se é assim que deseja agir, aumentarei a carga sobre os hebreus. Se eles têm tempo para adorar, então têm tempo para trabalhar. Com um aceno de mão, ele fez sinal para que fossemos expulsos. Enquanto saíamos, eu podia sentir a desolação nos rostos dos hebreus que cumpriam suas tarefas sob o olhar atento dos capatazes egípcios. O sol ardente parecia refletir a dor e o sofrimento que cada um deles carregava. Arão me olhou, a preocupação estampada em seu rosto. O que faremos agora, Moisés? O faraó não cederá facilmente, ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Precisamos voltar e falar com o povo. Eles precisam saber que não estamos desistindo, respondi, mesmo sabendo que a nossa luta estava apenas começando. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia o acampamento dos hebreus, reuni os líderes e compartilhei o que havia ocorrido. O ar estava pesado com a incerteza. Moisés, você trouxe mais sofrimento ao nosso povo, disse um homem de cabelos grisalhos, sua voz trêmula de raiva. Agora, além de nossas tarefas diárias, teremos ainda mais trabalho. Que tipo de libertação é essa? Senti meu coração pesar. Eu sei que a situação é difícil, mas a libertação virá. Deus nos prometeu que Ele nos libertará com mão poderosa. Precisamos ter fé, eu tentei encorajar, mas a dúvida nos olhares dos hebreus me fez sentir impotente. Fé. O que é fé quando nosso trabalho é dobrado e nossas vidas sequer são nossas? Precisamos de ação, Moisés, outra voz gritou, ecoando a frustração de muitos. A ação virá, eu garanti, mas a incerteza em minha própria voz me traía. Quando a reunião terminou, saí, sentindo o peso da desconfiança nas costas. Arão me encontrou do lado de fora, sua expressão preocupada. Moisés, não podemos deixar que isso nos desanime. Precisamos buscar a ajuda de Deus. Ele prometeu estar conosco, ele me lembrou, tentando resgatar minha determinação. Eu sei, mas, e se ele não ouvir nossas súplicas? O faraó se tornou mais obstinado do que nunca. Sinto que estamos lutando contra um muro intransponível, eu confessei, minha voz quase quebrando sob o peso do desespero. Ele nos chamou, Moisés. Não podemos falhar. Vamos clamar a ele juntos, Arão disse, sua fé me inspirando um pouco. Naquela noite, enquanto os gritos de dor e desespero reverberavam ao nosso redor, eu e Arão nos retiramos para um lugar mais tranquilo, longe do alcance das vozes que questionavam nossa liderança. Com os olhos fechados, levantei minhas mãos para o céu, clamando pelo auxílio divino. Ó Senhor, escuta nosso lamento. O povo sofre sob o jugo da opressão. Não permita que a fé deles se extinga. Libertá-los é o que pedimos. Dê-nos a força para continuar, eu implorei, sentindo a conexão com Deus, mas também a distante sensação de que minha fé estava sendo testada. Arão se juntou a mim, sua voz se elevando em um cântico que ecoava no céu noturno. Senhor, ouça nosso clamor. Nós temos fé em Ti, mesmo quando tudo parece perdido. Entregamos nossas vidas em Suas mãos. Com lágrimas nos olhos, percebi que, apesar da dor, havia uma centelha de esperança. A ideia de que Deus poderia nos ouvir, de que Ele ainda se importava, era uma luz em meio à escuridão. Enquanto o dia clareava, sabíamos que precisaríamos enfrentar o faraó novamente. Mas, desta vez, levaríamos a certeza de que não estávamos sozinhos. O que se seguiria seria um teste não apenas de força, mas de fé. Quando chegamos novamente ao palácio, a atmosfera era mais pesada do que antes. O faraó estava sentado em seu trono, cercado por seus conselheiros, e quando nos viu, seu olhar era de desprezo. Vocês de novo, ele disse, quase zombando. O que pretendem agora?
Mais pedidos ridículos? Viemos novamente em nome do Senhor, pedindo que libere o povo hebreu para que possam adorar a Deus, eu disse, tentando manter a firmeza na voz. A adoração? Não se esqueçam de seu lugar. Vocês são escravos, e eu sou seu senhor. Não há espaço para adoração onde a obediência é exigida, ele respondeu, com um sorriso arrogante que apenas aumentou minha frustração. Arão, ao meu lado, respirou fundo antes de falar. O Senhor dos Hebreus nos prometeu que nos libertará. Prepare-se para ver o poder dele. O faraó me olhou com desdém. Eu não temo deuses de escravos. Façam o que quiserem. Não sou eu quem está com medo. E com isso, ele gesticulou, dispensando-nos. Enquanto caminhávamos para fora do palácio, a sensação de derrota era quase palpável. O faraó havia se tornado mais obstinado, e a opressão sobre nosso povo parecia aumentar a cada dia que passava. Precisamos de uma estratégia, Moisés, Arão disse, preocupado. Não podemos continuar assim. Eu sei, eu respondi, sentindo a pressão crescente. Mas o que mais podemos fazer? O faraó não cederá facilmente. Precisamos de um sinal, algo que mostre o poder de Deus, Arão sugeriu. Se pudermos realizar um milagre diante dele, talvez ele comece a entender. Naquele momento, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Se Deus estava realmente conosco, ele nos daria o que precisávamos. E assim, enquanto a noite caía e as estrelas brilhavam no céu, a esperança começou a se reacender em meu coração. Estávamos prontos para enfrentar o faraó novamente, não apenas como homens, mas como mensageiros de Deus, determinados a trazer a libertação que nosso povo tanto ansiava. A frustração em meu peito pulsava como um tambor, enquanto eu caminhava de volta ao deserto, longe dos olhares que me julgavam e das palavras que me cortavam como lâminas. O peso da responsabilidade estava se tornando insuportável. Por quê, Senhor? Por que as coisas estão piorando em vez de melhorarem? Eu clamei, levantando os braços em um gesto de desespero. A areia quente do deserto parecia queimar sob meus pés, mas nenhuma dor poderia igualar a dor da impotência. A voz de Deus respondeu, clara e serena, como uma brisa fresca em um dia escaldante. Moisés, eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu estabeleci uma aliança com eles e não me esquecerei de meu povo. Eles conhecerão minha força, e você será o portador dessa mensagem. As palavras ecoaram em mim, mas minha dúvida ainda permanecia. Como posso convencê-los, Senhor? Eles estão tão desiludidos. Como posso convencê-los de que o Senhor está ao nosso lado, se até mesmo o faraó parece estar mais obstinado a cada dia que passa? Eu sentia urgência em meu coração, mas a insegurança me mantinha paralisado. Você verá sinais e maravilhas. O faraó não terá escolha a não ser libertá-los quando eu agir com poder. A certeza na voz de Deus me deu uma pequena chama de esperança. Eu poderia não entender o caminho, mas sabia que não estava sozinho. Com essa renovada determinação, voltei para onde Arão me aguardava. Ele estava sentado sob a sombra de uma palmeira, sua expressão preocupada. O que Deus disse? Perguntou, seus olhos buscando os meus. Ele reafirmou sua aliança com nosso povo. E disse que realizará sinais que deixarão o faraó sem escolha a não ser nos libertar. A esperança começou a crescer entre nós. Arão sorriu, um brilho de fé em seus olhos. Então vamos. Precisamos falar com o faraó novamente. E assim, partimos em direção ao palácio, o coração batendo forte em nossos peitos. Ao chegarmos, a atmosfera era pesada, e a opressão pairava no ar como uma nuvem escura. Os guardas nos olharam com desdém, mas não hesitamos. Subimos os degraus do trono, onde o faraó se sentava, majestoso e temido. Moisés, Arão, ele disse, sua voz grave ecoando na sala.
O que vocês desejam agora, além de causar mais problemas? Faraó, eu comecei, minha voz firme, mas sentindo a adrenalina correr em minhas veias. O Senhor Deus nos enviou para pedir que você deixe os hebreus irem adorar a Ele no deserto. Ele nos enviou para libertar o seu povo da opressão. O faraó me olhou com desdém, como se eu fosse uma criança que ousava desafiar um gigante. Quem é esse Senhor a quem vocês se referem? Não conheço esse Deus, e não deixarei que seu povo saia. Deus nos disse que demonstrará seu poder. Arão interveio, segurando o cajado que representava nossa autoridade. Com um olhar determinado, ele lançou seu cajado ao chão. Ele se transformou imediatamente em uma serpente que se contorcia, deslizando pelo chão do palácio. Os olhos do faraó se arregalaram por um instante, mas logo ele chamou seus magos. Dizem que vocês têm poder, mas eu também tenho meus encantadores, ele declarou. Os magos entraram, e em um piscar de olhos, seus cajados se tornaram serpentes idênticas à que Arão havia criado. O coração disparou em meu peito. A tensão no ar era palpável enquanto as serpentes se contorciam, competindo umas com as outras. Mas, para minha surpresa, a serpente de Arão devorou as serpentes dos magos. Um momento de triunfo, mas também de confusão. O faraó, no entanto, não se impressionou. Vocês podem fazer truques, mas isso não me convence. O que mais vocês têm? Disse ele, com um sorriso sarcástico. A raiva e a frustração começaram a se acumular em mim. O Senhor nos disse que o faraó endurecerá seu coração, murmurei para Arão, enquanto nos retirávamos da presença do faraó. O desespero se apossou de mim. E agora? O que faremos? Ele não se importa com nossos sinais, nem com nossa dor. Precisamos de mais do que truques, Moisés. Precisamos de um milagre verdadeiro. Vamos voltar a falar com Deus. Ele tem um plano, e precisamos confiar que ele nos guiará, Arão respondeu, sua voz cheia de convicção. Enquanto caminhávamos de volta, minha mente estava em um turbilhão. As palavras de Deus ainda ressoavam em mim, mas agora uma nova verdade começou a se formar. Eu sabia que o faraó era um homem poderoso, mas e se ele tivesse um lado que eu desconhecia? Uma parte dele que o ligava a mim? O dia seguinte chegou com a mesma intensidade de antes, mas algo em mim havia mudado. Enquanto olhava para o palácio do faraó, uma ideia parecia se formar na minha mente. E se o faraó não fosse apenas um governante opressor, mas um hebreu perdido, como eu? Uma parte de mim queria acreditar que a conexão de sangue poderia ser a chave para a libertação. Arão, eu disse, enquanto o seguia. E se o faraó? E se ele for um de nós? Um hebreu que foi adotado? Arão me olhou surpreso. Você está dizendo que ele é um de nós? Isso mudaria tudo. Sim. Se ele também é hebreu, talvez possamos tocá-lo de uma maneira que ainda não tentamos. Se ele souber que somos do mesmo povo, talvez ele sinta compaixão por nós. O pensamento de enfrentar o faraó agora parecia mais complicado. Eu não estava apenas desafiando um rei, mas confrontando um irmão perdido. A revelação parecia quase inaceitável, mas a ideia de que a verdadeira identidade do faraó poderia ser a chave para a liberdade do povo hebreu era eletrizante. Com essa nova perspectiva, decidimos voltar ao faraó. O peso nos nossos corações era imenso, mas a esperança começou a brilhar em meio à escuridão. Chegamos ao palácio novamente, determinados a enfrentar o faraó, não apenas como um adversário, mas como alguém que poderia entender a dor de nosso povo. A batalha pela liberdade estava apenas começando, mas, pela primeira vez, sentia que havia uma chance. A conexão de sangue poderia nos unir e abrir um caminho para a redenção. O futuro ainda era incerto, mas a fé em nosso Deus e na nossa identidade nos dava forças para continuar.